E se eu te contasse que a mitologia nórdica e a romana têm relação com o Natal, principalmente envolvendo o Odin, o Cronos e o Thor? Ficou curioso? Vem comigo que eu vou te explicar tudo. Se você for novo no canal, se inscreve aí, deixa seu like também, porque isso me anima muito para continuar fazendo os vídeos, beleza? Se você puder me ajudar ainda mais, usa o botão valeu que tá aí embaixo em formato de coraçãozinho, e você pode me doar qualquer quantia com ele. E também você pode se tornar membro do canal, que aí você tem acesso antecipado aos vídeos e ao Discord do canal. O Natal tem vários costumes e tradições, e alguns desses inclusive é mais antigo que o próprio feriado em si, principalmente aqueles que conhecemos e praticamos hoje em dia. No começo do cristianismo, eles tentaram muito se desligar das religiões mais antigas. Os imperadores romanos, por exemplo, fecharam muitos templos antigos, proibiram rituais e até mesmo acabaram com os eventos que serviam para venerar os deuses que eles chamavam de pagãos. Mas quando se tratava de mudar a vida das pessoas é bem mais complicado, não tem como você mudar o estilo de vida delas de um dia para o outro. Existia um festival chamado Saturnália, que era muito popular. As suas tradições eram milenares, tanto que em alguns lugares elas foram simplesmente transferidas para o Natal. Um exemplo disso é a data do festival. A Saturnália, como o próprio nome diz, era para homenagear o deus Saturno, que era o deus romano equivalente ao Cronos lá da Grécia, que apesar de ser muito lembrado como um deus do tempo, para os romanos ele era muito mais lembrado como um deus da agricultura. E a data desse festival ocorria entre os dias 17 e 23 de dezembro. O festival era muito alegre, já que durante o tempo que Saturno teria governado foi uma era dourada, um tempo incrível. O festival, que remonta ao século V a.C., foi descrito pelo poeta romano Catulo, no século I a.C., como sendo o melhor dos tempos. Toda essa felicidade era transferida para as pessoas. Tinha a tradição de troca de presentes como velas, moedas e comida. Eles usavam roupas mais tranquilas, tinham jogos, banquetes e etc. Se eu descrever as festividades e a celebração do Natal, seria basicamente a mesma coisa. De uma maneira ou de outra, a Saturnália se tornou o Natal. Durante a Idade Média, o feriado cresceu muito e se tornou o feriado mais longo de todos, normalmente tendo 12 dias de Natal. Desde a véspera, que é dia 24 de dezembro, até o dia 6 de janeiro, onde as pessoas tinham um descanso que era muito merecido, em grande parte graças à calmaria no trabalho das plantações no meio do inverno. O Natal medieval, digamos assim, ocorria tanto na casa dos mais pobres quanto dos mais ricos. A vegetação que tinha durante o inverno era usada para enfeitar os lugares. Um aro duplo gigante de visgo geralmente ocupava o lugar central da sala. Visgo esse que era muito comum entre os celtas e também era muito comum em algumas histórias mitológicas. Por exemplo, na mitologia nórdica, ele foi o único ser na Terra que não prometeu que não machucaria o Baldur, que era filho de Odin, com Frigga. O Azevinho, a Hera e o Visco eram muito admirados pelos celtas, porque para eles, ele simbolizava a proteção contra os espíritos malignos e também simbolizava a fertilidade. Não somente esses dois povos, mas outros também tinham esse tipo de história com ligações com plantas. No Egito Antigo, por exemplo, que tinha o deus Ra, que era o deus do sol, inclusive ele usava o sol como um tipo de coroa na cabeça. Diziam que durante o solstício de inverno, o Ra teria começado a ficar doente, então os egípcios enchiam as suas casas com os juncos de palmeiras verdes, que simbolizavam para eles o triunfo da vida sobre a morte. São Nicolau de Mira é o principal personagem que teria inspirado a criação da figura do Papai Noel. Ele foi um bispo cristão grego do século IV de Mira, na Lícia, uma província da Anatólia Bizantina, que agora seria a Turquia. O Nicolau ficou famoso pelos vários presentes que ele dava aos pobres, em particular presenteando 3 filhas de um cristão piedoso para evitar, digamos assim, que elas caíssem na vida boêmia. Na Europa, mais precisamente na Holanda, Bélgica, Áustria e Alemanha, ele ainda é retratado como um bispo barbudo que veste roupas longas. São Nicolau acabou se tornando um santo padroeiro de vários grupos de pessoas. Em muitas regiões da Áustria e do norte da Itália, as crianças recebem doces e presentes no dia de São Nicolau, de acordo com o calendário católico, que é dia 6 de dezembro. O São Nicolau, assim como vários outros santos, acabou sendo elevado a esse cargo pela Igreja Católica pelos possíveis milagres que ele teria realizado. Em uma dessas histórias diz que depois da morte de seus pais, um tio dele deu o conselho dele viajar até a Terra Santa, e ele cumpriu. Só que durante essa viagem começou uma terrível tempestade. Então São Nicolau estendeu as suas mãos e começou a rezar. E inexplicavelmente a tempestade parou. Por causa disso, então, o São Nicolau acabou se tornando o padroeiro dos marinheiros e dos mercadores. Na Grécia Antiga ele ficou conhecido como o amigo do mar. Acreditavam que se invocassem o seu nome, evitariam de se afogar, meio que substituindo Poseidon.
Dizem também que São Nicolau teria pegado toda a sua herança e doado aos pobres. Entretanto, tem algumas ligações do Papai Noel com o Odin, que é o pai de todos da mitologia nórdica. Primeiramente pela descrição da aparência dele, que seria um cara mais velho, barbudo, usando roupas largas e um chapéu largo. Ele monta um cavalo de 8 patas chamado Sleipnir, que muitos fazem ligações com as renas do Papai Noel. As crianças colocavam suas botas cheias de cenouras, palha e açúcar perto da chaminé para o cavalo voador de Odin comer. Odin então recompensaria as crianças pela sua bondade, substituindo a comida de Sleipnir por presentes ou doces. Esse costume ainda foi mantido na Alemanha, na Bélgica e Holanda, mesmo depois do cristianismo estar muito presente. Essa prática do Odin foi mudado para o São Nicolau. Várias outras influências das celebrações de inverno germânicas pré-cristãs continuaram nas celebrações de Natal modernas, como o presunto de Natal, os trocos de Yule e a árvore de Natal. Uma curiosidade que eu sempre tive sobre o Natal foi pensar por que a gente escolhe uma árvore, enfeita ela e deixa dentro de casa. Foi então que pesquisando eu descobri sobre a história de São Bonifácio, que como tudo quando se trata de mitologia e essas histórias, pode ou não ser verdade. Ele é bem diferente dos santos que a gente está acostumado, ele tem um machado, ele derruba árvores e é bem corajoso. Segundo a história, por volta de 723, Bonifácio teria ido para uma região de um pequeno povoado na Baixa Saxônia. Ele conhecia uma comunidade de pagãos perto de Geismar, que no meio do inverno realizavam um sacrifício humano, onde a vítima normalmente eram crianças. E a divindade que recebia os sacrifícios era o Thor, o deus do trovão. Tudo isso ocorria na base de um carvalho que eles chamavam de sagrado, que era conhecido como Carvalho do Trovão. O Bonifácio então, através de um conselho que ele recebeu de um outro bispo, teve a ideia de destruir esse Carvalho do Trovão, não somente para salvar as vítimas dos sacrifícios, mas também, é claro, como uma maneira de converter aqueles que ele chamava de pagãos, e mostrar para eles que ele não seria derrubado por Thor através de um raio. Bonifácio e seus companheiros chegaram na aldeia na véspera de Natal, bem a tempo de interromper o sacrifício. Com seu báculo de bispo na mão, Bonifácio se aproximou do povo, que estava reunido na base do Carvalho do Trovão, e disse para eles que lá estava o carvalho e também a cruz de Cristo, que quebraria o martelo de Thor. Entretanto, naquele momento, o executor levantou o seu martelo para acabar com o menino que tinha sido entregue como sacrifício, porém o bispo estendeu o seu báculo para impedir o golpe. E milagrosamente o martelo de pedra se quebrou, e assim ele salvou a vida daquele menino. E depois disso ele começou um discurso dizendo que naquele dia nasceu o Filho de Deus, que era mais belo que Baldur, mais sábio que Odin e mais carinhoso que Freya. E em nome dele ele destruiria aquela árvore. Então o bispo pegou um machado e se aproximou da árvore. E naquele momento todos ficaram em silêncio, pensando que alguma coisa aconteceria com o bispo, que Thor mataria ele com seus raios de trovões antes que ele chegasse a relar na árvore. O bispo então começou a derrubar a árvore. Em cada machadada surgia um trovão diferente. Começavam a surgir ventos para todo lado, mas então o carvalho caiu. Todos, é claro, ficaram assombrados, mas o bispo apontou para o carvalho caído e disse que aquela seria a sua árvore santa aquela noite, símbolo da paz. E assim, segundo a lenda, surgiu a primeira árvore de Natal. Bem galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo deixando like ou dislike, se inscrever no canal e deixar aí nos comentários algum assunto para um próximo vídeo, hein? Valeu!